único jeito de crescer no YouTube é postando o vídeo certo para o público certo. Mas como é que a gente faz isso se não consegue nem manter uma constância nas postagens? Oi, eu sou a Carrie, esse é o canal Bizu e aqui a gente vai finalmente fazer o teu canal crescer. Então vamos lá. Hoje eu quero mostrar a organização e a fórmula de roteiro que fez com que eu parasse de postar só uma vez na semana e conseguisse postar mais de 4 vezes. No primeiro canal que eu criei eu tinha um problema muito grande, porque eu tinha a ideia de criar um vídeo, eu queria contar uma história, eu tinha decidido o assunto e eu não conseguia colocar aquilo no papel. Eu tentava abrir vídeos parecidos com o que eu queria criar, eu tentava tirar a formulação do roteiro daquilo, só que toda vez que eu ia escrever, eu não sabia preencher os vazios daquele roteiro. Eu não sabia como escrever a introdução, eu não sabia se tinha blocos, se era uma história constante. Eu consegui fazer alguns vídeos que funcionaram e depois eu não conseguia nem entender o que foi que eu fiz naquele vídeo que funcionou. Aí eu entendi que faltava ter uma base, ter um formato. E a gente precisa ter esse formato para conseguir postar mais e também para criar uma familiaridade com as pessoas. Porque também nesse mesmo canal eu não conseguia trazer o público de volta. Porque como eu não tinha essa frequência, eu não tinha esse formato definido, as pessoas que se inscreviam por causa dos vídeos que deram certo não sabiam o que iam esperar nos próximos. Eu entregava um vídeo diferente todas as vezes e as pessoas simplesmente não gostavam. E era um problema tanto de escolher o nicho, quanto o formato do roteiro, quanto o formato de tudo. Se tu pensar agora no teu youtuber favorito, que eu não tenho como saber qual é, mas pensa nele aí. Quando tu vê uma capa dele, tu já reconhece muito possivelmente só de ver as cores. E quando tu clica no vídeo, tu também já sabe o que esperar. Tu sabe como ele abre o vídeo, tu sabe o que esperar dentro daquele vídeo. Tu sabe o tipo de piada que ele faz. Às vezes ele repete até as mesmas piadas. E a gente gosta desse tipo de coisa. Não é à toa que os programas são feitos assim. E era isso que eu não conseguia entender naquele primeiro canal que eu fiz. Então a gente precisa tirar isso da nossa frente. Essa confusão de como escrever, o que a gente vai fazer. A primeira coisa que eu defino é se eu vou ter um formato de vídeo ou se eu vou ter vários formatos de vídeo. Para canais que estão começando, eu prefiro ter um só. Primeiro porque até tu pegar o jeito de escrever aquele tipo de vídeo, o conteúdo base, vamos dizer assim, depois tu vai definindo, eu vou ter esse tipo de vídeo que é o principal, um vídeo mais elaborado, um vídeo mais legal, e vou ter esse quadro aqui que é mais fácil de gravar, um vídeo mais curto, mais pocket. Ou eu vou ter 2 quadros diferentes, um vai ser corte de live, que eu vou fazer uma live no final de semana, e o outro eu vou postar um conteúdo mais escrito, elaborado. Por incrível que pareça, a live também tem roteiro. Só que um só no início tá bom, porque a gente precisa organizar e ir vendo as camadas dele como se fosse uma visão de um átomo para ir expandindo para uma coisa maior. Tu vai fazer o teu roteiro. Aí tu vai definir os blocos desse roteiro. Eu escrevo os roteiros todos em papel. Quando eu tava começando a escrever para esse canal, por exemplo, eu defini assim, ó, intro, tópico 1, a chamada para vocês baixarem a minha planilha, o resto dos tópicos, o fim e os comentários. Por que eu quis fazer assim? Porque eu precisava ter uma estrutura para eu conseguir completar. Eu sei o que eu preciso escrever em cada roteiro, isso facilita muito com que eu termine o roteiro. Eu sei que eu preciso trazer pelo menos 3 tópicos para vocês para trazer informação. Eu sei que eu preciso escrever uma intro que vá falar do que se trata o vídeo, dizer para vocês o que vocês vão encontrar se assistirem o vídeo inteiro. Preciso tocar num problema que vocês estão enfrentando e preciso dizer quem eu sou. Depois eu já entrego o conteúdo. E isso de preferência em 30 segundos. Eu vou fazer um vídeo também sobre como criar a intro e o que a gente precisa considerar. Então, no início do vídeo, tu vai falar do que se trata, tu vai dar um contexto, tu vai atrair a atenção da pessoa e tu vai confirmar o clique dela. Depois disso, tu pode dar já a primeira dica, a primeira opinião, a primeira história que tu quer contar. Aí, uma chamada para ação. Pede o like, pede para se inscrever. Se tu lembrar, se tu quiser fazer, né? Porque nem todo mundo quer fazer isso. Depois, tu vai dar o resto do teu conteúdo. Vou fazer uma observação aqui. Isso é uma formatação de roteiro muito funcional, vamos dizer assim, para canais como o meu, que passam informações. E se tu estiver fazendo uma coisa mais elaborada, de entretenimento, pode ser que isso não se aplique para ti. Mas se tu não tiver nenhuma base de onde começar, entenda que tu vai ter que construir. E mesmo que seja um vídeo de entretenimento, tu também vai ter que construir. Tu quer fazer uma chamada, a minha intro vai ser um corte da parte mais engraçada do vídeo, eu vou colocar lá no início, aí depois eu começo a construir a história até chegar naquela parte. No meio eu vou colocar uma chamada para ação e no final eu vou pedir para as pessoas passarem para outro vídeo. Ainda é uma construção, só que vai te ajudar a preencher o teu roteiro, porque tu vai saber
cada uma das coisas que tu tem que fazer. Inclusive, se tu quiser testar tudo isso que eu tô falando, tu pode baixar a planilha que eu tenho aqui no link da descrição, que é onde eu organizo tudo. E eu realmente uso essa planilha, tá? Eu não criei ela e depois passei a usar. Eu usava essa planilha nos meus conteúdos para realmente criar essa ordem para mim. E agora eu deixei ela bonita para conseguir compartilhar. Então, se tu quiser baixar, é só clicar ali no link, baixar ela de graça e vai te ajudar a ter uma ideia assim para tu preparar o teu conteúdo para colocar na internet. Aqui tá a estrutura do roteiro quebrado em algumas outras nas etapas que eu falei. Então, a minha intro, a dica, o CTA e assim vai. E eu coloquei também o que está incluso em cada uma dessas partes do meu roteiro. Entende? Tu vai quebrando minimamente cada uma das partes, porque aí na próxima vez que tu tiver que escrever um roteiro, tu não precisa ficar pensando demais. Tu simplesmente vai preencher isso com o que tu quer falar. E aí tu começa a criar tanto uma agilidade para ti conseguir escrever os vídeos mais rápido, conseguir adequar as tuas ideias a esse formato que tu fez, tanto para as pessoas que assistem saber o que esperar e saber como é que tu se comporta ali durante o vídeo e colocar um vídeo e começar a curtir ele ali sem nenhuma maiores surpresas. E isso também ajuda para tu perceber o que funciona e o que não funciona. Porque depois, quando tu vai para as análises desse vídeo que tu postou, tu consegue ver quando que as pessoas saíram do teu vídeo. E tu consegue entender se elas estão saindo na parte que tu tá pedindo like, por exemplo. Porque tu definiu o teu roteiro, tu sabe muito bem onde tá aquilo. E tu vai ter que saber se tu pode diminuir aquilo, se tu pode aumentar, se tu muda de lugar, se tu tá demorando ainda muito na introdução, que as pessoas não estão passando nem de 30 segundos. Então te ajuda também a ter essa análise melhor depois que o vídeo tá postado. Tá, mas e qual é que era aquela história do ato? É porque a partir do momento que tu tem isso aqui estruturado, tu consegue começar a testar quanto tempo tu leva para escrever e quanto tempo tu leva para gravar. Aí tu consegue definir a tua semana, entende? Eu consigo escrever, sei lá, 4 roteiros num dia, tranquilamente, então eu vou separar o sábado para fazer isso. Claro que eu tô dando um exemplo, né? Tu vai adequar a tua realidade. No domingo eu vou separar para ter novas ideias. Vou estar sempre ali anotando quais são as ideias que eu tive, vou ter um bloquinho, vou ficar anotando e vou transformar isso numa thumb, num título, porque a gente precisa ter isso antes mesmo de escrever o roteiro. Justamente porque quando tu tá escrevendo tua intro, tu precisa confirmar o clique da pessoa. Então, tu saber do que se trata, o que tu escreveu na capa, o que tu escreveu no título, te ajuda a escrever a tua intro. Então, tu precisa ter essas 3 coisas definidas antes de sentar a bunda para gravar um vídeo. Definir isso, separa um dia para definir isso. Aí, tu vai gravar todos esses vídeos. São vídeos mais simples ou precisa de muita edição? Tu precisa ter essa noção disso também. Tu vai tentar fazer um vídeo que seja mais editado, que leva mais tempo, tu já consegue separar o dia que tu vai tirar para editar esse vídeo. Talvez tu não consiga ter uma postagem muito frequente se tu estiver fazendo um vídeo muito editado. Mas também pode ser que tu reconsidere o tipo de vídeo que tu vai fazer a partir disso. Tu precisa estar sempre ali alinhando a tua rota, né? Se tu tem capacidade de postar vídeos mais editados, ótimo. Só vai conseguir adequar mais a tua realidade. Só que isso também era uma coisa que eu me embananei muito no início. Eu queria fazer uns vídeos mais editados. Eu sou editora de vídeo. E eu pensava, bom, se eu já sou editora, eu posso simplesmente usar essa minha capacidade para criar uns vídeos mais elaborados. Eu sou capaz de fazer isso. Eu sou. Mas eu não tenho tempo para isso. Eu não conseguia. E acabava que, por querer fazer um vídeo muito elaborado, eu quase não postava. E aí não valia de nada, porque a gente precisa ter essa manha do título, da thumb, da intro. E aí eu gastava todo esse meu tempo na edição e não conseguia pensar na estratégia do canal. Não conseguia tirar esse tempo para ideação, porque eu estava sempre correndo contra o tempo para gravar, para editar, para fazer um roteiro gigante, megalomaníaco, que eu não tinha necessidade nenhuma. Então eu comecei a adequar isso e tentar sempre levar esses meus roteiros e essas coisas que eu queria dizer para uma forma mais simples, uma coisa que não fosse tão chata, mas também não fosse tão difícil de fazer. Para eu conseguir postar mais e conseguir aprender mais a criar essas capas e a tornar os vídeos atrativos, para pelo menos ter visualizações e ter dados, porque senão eu postava e não tinha dado nenhum, eu não tinha como saber o que deu errado, o que não deu, eu precisava ter isso. Então eu comecei a adequar o meu vídeo para essa coisa mais simples, mais filmada, sem música, sem muita edição, e eu conseguia postar mais. O que pode não ser nem a tua vontade, nem a tua realidade. Tu quer postar menos, mas tu quer fazer uma coisa mais trabalhada. Ótimo. Mas ter essa definição do roteiro e o que tu vai dizer em cada parte do teu roteiro te ajuda a conseguir adequar a tua agenda para postar mais. E ter uma formatação
de capa também vai te ajudar. Eu sempre faço a capa desse estilo. O fundo é sempre o mesmo, o lugar que fica meu rosto é sempre o mesmo e o título sempre fica no mesmo lugar. Isso vai te ajudar a agilizar a montagem das tuas capas e as pessoas a reconhecerem que é o teu canal. Quando tu vai analisar depois se teu vídeo teve bastante clique ou não, tu tenta fazer aquele teste, né, das 3 capas, porque geralmente o que faz com que a pessoa mude se ela clicou bastante ou não é simplesmente o que está escrito. Geralmente não é a aparência dela. A aparência da tua capa tu vai mudar se tu achar que ela tá feia, se tu achar que ela não tá condizendo com o que tu queria, que dá para melhorar um pouco, aí sim, nesse caso tu pode mudar a aparência dela. Mas geralmente é só o que está escrito que já faz toda a diferença no que a pessoa vai clicar ou não. Então tu ter esse dia separado para tu fazer todo esse planejamento é o que vai mudar realmente o teu canal. Porque tu vai ter essa estrutura de roteiro, tu vai conseguir postar mais, vai ter a estrutura das thumbs, dos títulos, tudo vai ficar um processo muito mais ágil para que tu consiga colocar as tuas ideias em prática e começar a testar o teu canal. Se esse vídeo foi útil para ti, se tu conseguiu tirar algum insight daqui, se esse vídeo foi útil para ti, deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário bem legal que eu quero começar a ler ele no final dos vídeos. Obrigada e até o próximo vídeo.